Fala, meu amigo Enenzeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está conosco em mais uma semana de desafio rumo à nossa aprovação. Acabou a nossa expofeira, isso daqui, e agora a gente retoma nossas atividades aí firme e forte rumo à nossa aprovação. Temos o mês de setembro, outubro e logo estaremos na nossa prova. Mas certamente você já vai chegar mais tranquilo porque você estará altamente preparado. Beleza? Segue lá conosco, você que está com a gente, tá? Tenha uma boa tarde, não esquece de interagir, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, tá? Você ainda pode fazer a sua inscrição. Meu desafio é EAD, tá? Convida lá seu pai, sua mãe, seu filho, para todo mundo aí estar junto nesse processo de mudança de vida. Muita gente está conosco já aqui, tá? Estávamos com o professor Nonato, aí a gente segue aqui firme e forte na nossa aprovação. Lembra que na nossa última aula, nós estivemos ali falando ali dos tipos de sujeito, falamos de todos os sujeitos, essa estrutura aí que vai servir não só para a parte de língua portuguesa, como também vai lhe facilitar a vida na hora da feitura da sua redação. Aí nós resolvemos a questão 1, tá? Cujo gabarito foi a letra B. Hoje eu completo as questõezinhas que... tá? Completa as questõezinhas aqui com você e seguidamente a gente já inicia o que? Um outro conteúdo. Sejam bem-vindos, vai avançando comigo bem de boa, bem tranquilo. Aí a gente inicia aqui na questão 2, bem tranquilo, boa pra gente aqui, ó. Naturalmente, em se tratando do Enem, já falei para você a seguinte situação. O Enem, ele é bem mais textual, então certamente vai haver um texto ou vários textos na sua questão. Aí qual é a orientação? Um pouquinho de leitura dinâmica. Sempre que você vir, encontrou o textozinho, o que é que eu tenho que olhar? Logo o comando da questão. Você vai logo olhar para o comando da questão. Aí tu vens aqui, por exemplo, aqui, ó. É o mesmo texto, Uma Noite Real no Museu Nacional. Quando tu vais olhar aqui, ó, no enunciado da questão, aquilo que nós chamamos de comando da questão, tu olhas a seguinte situação. Nos sambas enredo, é comum, tá? É comum que termos e frases coloquiais estejam combinados com termos e frases em linguagem formal. Sobre os versos, bailam meteoros e planetas, dinossauros, borboletas, é correto afirmar que apresentam linguagem. Se tu observares aqui, o que é que acontece? Não, na hora da tua prova, tu vai observar a seguinte situação aqui, ó. Ainda que você possa fazer a leitura, tá? Posso fazer a leitura aqui. O que é que acontece? Não há necessidade da leitura deste texto para que nós consigamos acertar a nossa questão. Aí tu vem bem aqui, ó. O que é que ele quer que tu olhes aqui? Se nós temos linguagem formal e informal, ele vai colocando bem aqui, ó. Quando ele coloca aqui, ó, no primeiro enunciado, ele tá falando aqui, ó, vem comigo. Bailam meteoros e planetas. Tá? Tá aqui a primeira situação. Quando tu olhas aqui nessa estrutura, aí ele coloca aqui, ó. Nos sambas de enredo é comum que termos e frases coloquiais estejam combinados. Uma combinação, ele já está afirmando aqui pra gente. Tá? Sobre os versos bailam meteoros e planetas, dinossauros, borboletas, é correto afirmar que. Aí ele vai colocando aqui diversas estruturas. Linguagem formal, tá? Formal, aí você pode colocar a seguinte situação. Silvio, eu esqueci o que é linguagem formal. Formal, tá? Formal. Você tem que lembrar de quem? Formal, você tem que lembrar o quê? Norma culta. Norma culta. Norma culta, você tem que lembrar aqui de quê? Gramática, beleza? E vem aqui, ó. Gramática normativa. Gramática normativa. Beleza? Quando ele coloca aqui pra gente, ele coloca aqui linguagem informal. Quando ele coloca aqui, ó, da linguagem formal e informal, aí tu tem que lembrar do quê? Linguagem popular.
linguagem popular. Você tem que lembrar aqui, por exemplo, linguagem popular. Você tem que lembrar aqui linguagem o quê? Que nós chamamos de coloquial. Pronto. Filé aqui pra gente. Aqueles núcleos de sentido, beleza? O nosso núcleo de sentido, aqueles bisuzinhos que vão sanar a tua pane na hora da prova. É assim que tu vais olhar, tá? Falou em linguagem informal, aí tu já sabe aqui, eu tô falando daquela variante popular. Nós estamos falando da linguagem coloquial, é nesse sentido que a gente vai construindo. Perfeito? Nós estamos falando aqui, ó, falamos de repente lá da... Deixa eu colocar bem aqui, fica bem de boa. Nós estamos falando lá da linguagem formal. Nós estamos falando de norma culta. Você tem que lembrar de quê? De gramática normativa. Aí pronto. Quando tu olhas aqui, ó, o que é que acontece? Bailam meteoros e planetas. Se tu fores identificar que é um sujeito, verifica que é um verbo, tá? Identifica o verbo, aí faz a perguntinha mágica. Faz a perguntinha mágica aqui, ó. Quem é que bailam? Quem é que bailam? Aí tu olha bem aqui, ó. Aqui está o nosso sujeito, tá? Meteoros e planetas bailam, tá? Meteoros e planetas bailam. O que é que acontece aqui, ó? O meu sentido, ele é o quê? Conotativo, figurado. Mas a nossa linguagem aqui, ela é o quê? Linguagem formal. É aquela linguagem que nós podemos fazer aquele bisuzinho que ela está correta, seguindo os preceitos da gramática normativa. Perfeito? Se nós temos linguagem formal, onde nós tivermos linguagem coloquial, você já poderia eliminar. Já posso eliminar. Tá? Por consequência lógica, nós eliminaríamos a letra B, a letra C e a letra E. Está aqui a paradinha. Aí notas a seguinte situação. A linguagem formal, nós temos somente 2 itens que vão trazê-lo para o contexto. A letra A e a letra D. Aí o que é que ele acontece aqui? Ó? Na complementação ele fala assim na letra A. Pois o sujeito da oração é indeterminado. Nós já acabamos de ver que o nosso sujeito, tá? O nosso sujeito bem aqui é meteoros e planetas. Ou seja, nós temos aqui um sujeito determinado composto. Sujeito determinado composto. Perfeito? Aí quando ele coloca aqui pra gente que o nosso sujeito indeterminado, aqui está incorreto. Quem é o gabarito da nossa questão? O gabarito vai ser a letra D, tá? Porque a letra D, vem comigo aqui, criança, gabarito, a letra D. Nós temos linguagem formal, pois o sujeito foi colocado após o verso da oração. Aqui está tranquilo. Sujeito pós-posto, sujeito determinado composto, gabarito, letra D. Tá tranquilo pra gente? Quem acertou, vibra. O pessoal tá chegando aí com a gente, tá? Aqui com a gente, tá aqui a Neuma Guiagem entrou aqui com a gente. Ei, vamos mais uma? Sem delongas aqui. Se você acertou, já comenta e vai resolvendo a questão, vai brincando, que é para ficar tudo tranquilo para você. Vem lá, vamos mais uma. Olha aqui, ó. Temos uma questãozinha, tranquilo aqui pra gente, aí tu vem. Apareceu um texto, o que é que você vai fazer? Olha logo para o comando da questão, é assim que você vai fazer. Tá? É provável que me pergunte, o sujeito do verbo ser é... Quem é um sujeito? O sujeito é fazer o seguinte aqui, ó. Você vem, verifica onde está o verbo, e aqui tá facilzão pra gente. Aqui está o nosso verbo. Tá? Quando ele fala pra gente o verbo ser, tu já tem que colocar na cabeça a seguinte situação aqui. Este ézinho... Com este acento agudo, ele é o verbo ser na terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó. É o verbo ser. E esse verbo ser, ele tá como aqui, ó, na terceira pessoa. Ele está aqui, ó, na terceira pessoa. E a terceira pessoa do quê? Do singular. Tá aqui a estrutura. O que é que acontece aqui? Qual uma característica desse verbo ser aqui? Quando nós tivermos este verbo ser na terceira pessoa do singular e ele não estiver na relação de tempo,
o que é que tu vais olhar aqui, ó? Tu pode utilizar o seguinte bizu. A regra é a seguinte, ele, se não estiver na relação de tempo, ele vai ser o quê? VL. Silvio, o que é VL? Verbo de ligação. Sendo o verbo de ligação, ele trará para a estrutura, ele vai trazer para a estrutura dois elementos. Um que eu chamo de PS, que é o nosso predicativo do sujeito, beleza? É o nosso PS, que aqui é o quê? Predicativo do sujeito, tá lembrando os termos? Predicativo do sujeito, PS, por isso que eu o chamo de PS. Predicativo do sujeito. E quem é que está faltando? Silvio, mas por que tu está marcando isso daqui? Ó, nós temos algumas estruturas que elas são fixas. Exemplo aqui, ó. Se nós temos verbo de ligação, se nós tivermos verbo de ligação, a regra é o seguinte, ele vai trazer para o contexto um sujeito, beleza? E ele vai trazer para o contexto um predicativo do sujeito. Isso ocorre dentro da língua. Por isso que eu chamo de verbo de ligação. Porque qual é a missão dele? Sendo um verbo pessoal, ele vai trazer um sujeito e também o predicativo do sujeito para o contexto. O predicativo é uma característica, uma qualidade, é uma informação a respeito do nosso sujeito. Tá tranquilo aqui pra gente. Seguindo essa lógica, o que é que acontece bem aqui, ó? Se tu observares, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos o verbo de ligação, nossa primeira estrutura. Nós já temos o verbo de ligação e nós temos o predicativo do sujeito. Quem é que está faltando nessa estrutura? Quem é que está faltando para a gente? Está faltando o sujeito. Beleza? Está faltando o sujeito. Deu uma... Saiu bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto. Nós temos aqui o... Quem é que está faltando aqui na estrutura? Está faltando quem? Está faltando o nosso sujeito. Como é que eu encontro o sujeito? Você olha para o verbo e faz a perguntinha mágica. Qual é a perguntinha que eu faço aqui, ó? Quem? Quem é que é provável? O que é provável? Quem é provável? O que é provável? Aí tu vais olhar bem aqui, ó. Isto que me pergunte. A resposta vai ser isso daqui, ó. Que me pergunte. Se tu observares isso daqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos o nosso sujeito. É um sujeito que eu chamo de sujeito oracional. Isso daqui é uma oração. Silvio, mas por que oração? Qualquer estrutura dentro da língua que apresente verbo, tá? Apresentou um verbo dentro da estrutura, eu vou chamar de oração. Nós temos um sujeito oracional, é uma oração. Nós temos o nosso sujeito oracional, aqui é uma oração. Oração subordinada substantiva subjetiva, o nosso sujeito oracional. Aí ele coloca bem aqui, ó, o sujeito do verbo ser é. Aí ele colocou ele. Não, você já tira aqui, ó. Inexistente. Ser, estar, fazer, haver. Na relação de tempo decorrido, indicação de tempo, meses, anos, esse daqui. Desde que esteja no sentido denotativo, é sujeito inexistente. Verbos que indicam fenômenos da natureza, em sentido denotativo. Tu vês aqui, ó, Josic. O que, nota aqui, ó, o que, se nós tivermos orações substantivas, o que acontece? Esse nosso quezinho bem aqui, ó, ele é conjunção integrante. Vai ser somente conectivo. Ele não exerce a função sintática de sujeito. Quem vai exercer a função de sintática de sujeito é o pronome relativo. Ele vem aqui, ó, Jossi. Aí ele colocou aqui indeterminado. Se for pela estrutura do verbo, eu tenho que ter o que? Verbo na terceira pessoa do plural ou verbo se associando à partícula ser. São os casos mais comuns. Verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação se associando à partícula ser. Aí nós temos sujeito indeterminado. Tiramos a letra A, B, C, E. Quem foi que ficou de boa aqui pra gente? Ficamos aqui, ó. Gabarito, letra D de desafio. Vem-te embora. Gabriel Matos já chegou com a gente, Neuma Guiar vai avançando, já vai pegando. Silvio, já fiz o Enem, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Vai escolhendo o curso que tu quiseres lá. Tá tranquilo? Mais uma questãozinha de boa. Vão avançando aqui comigo. Mais uma, tá? Mais uma aqui de boa pra gente. Aí tu vem lá. Amanheceu morto na rua. 3 dias depois.
A gramática prevê casos em que a oração não possui sujeito. Deixa eu claro aqui, ó. Casos em que a oração não possui sujeito, ou seja, sujeito inexistente, oração sem sujeito. Acabamos de falar, inclusive, na questão anterior. Com base nisso, o trecho acima. Olha o que ele fala aqui, ó. Reitera essa norma da língua, subverte essa lógica gramatical, exemplifica essa previsão normativa, utiliza poeticamente a prescrição, tá? E emprega essa orientação coloquialmente. Olha só que informações bacanas aqui pra gente, tá? Olha que informação aqui. Vai olhando para ficar tranquilo de boa. Aí vem bem aqui, ó, reiterar, falar novamente, justificar. Aí ele vem subverter essa lógica gramatical. Tipo assim, ele tá falando assim, ele deu um exemplo, ele escreveu, né? Aí tu vem bem aqui, ó. Para saber se possui ou não sujeito, o que é que eu tenho que fazer? Faz análise sintática. Aí vai ficar bem tranquilo pra gente, eu faço análise sintática. E amanheceu morto na rua. 3 dias depois, tá? Quando ele fala que amanheceu, eu tenho que olhar para o verbo. Identifica o verbo. Tá? Identifica o verbo aqui, ó. Vem comigo. Identifica o verbo aqui, ó. Identificou o verbo, aí tu vai fazer a seguinte situação aqui, ó. Já nota a seguinte situação. Esse verbo bem aqui, ó, ele está indicando o quê? Fenômeno, tá? Tá indicando aqui fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Fez a indicação de fenômeno da natureza, aí tu tens que olhar a seguinte situação. Nós estamos no sentido denotativo ou sentido conotativo? Sendo... Aí tu vem bem aqui, ó. Eu tenho o sentido denotativo. E tem no sentido que conotativo. Tem no sentido conotativo. Tá olhando aqui, ó? Aí o que é que acontece? Se estiver no sentido denotativo, nós vamos ter oração sem sujeito. Se nós tivermos sentido conotativo, pode apresentar o sujeito. Aí tu vem bem aqui, ó. E amanheceu morto 3 dias depois. Esse amanhecer não está representando o fenômeno da natureza? Amanheceu. A alvorada, o clarear, o crepúsculo. Não está falando aqui do fenômeno da natureza? Tá? O amanhecer, o término da noite, o início do dia, amanheceu. Se eu tenho sentido denotativo, aí tu elimina bem aqui, ó, sentido conotativo você tira, aí eu tenho o quê? Sentido denotativo. Sendo o sentido denotativo, nós temos o quê? Oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ou sujeito inexistente. Ou sujeito inexistente. Entendeu? É assim que tu vai fazer. Aí o que é que ele fala aqui, ó? Quando ele coloca aqui pra gente, tá? Ele tá colocando aqui a seguinte situação. Ele tá colocando a seguinte situação aqui, ó. O que é que eu tenho? A gramática prevê casos em que a oração não possui sujeito, tá? Não possui sujeito. Aí ele coloca aqui, reitera essa norma, subverte essa lógica. Ele dá um exemplo disso daqui, tá? Utiliza poeticamente essa prescrição, emprega essa orientação coloquialmente, tá? Aí tu vai olhar a seguinte situação aqui, eu marquei conotativo, tá? Deixa eu botar bem aqui. Conotativo.
tendo aqui, ó, se eu tendo aqui o sentido conotativo, o que é que vai acontecer aqui? Nós teremos o sentido, poderemos ter aqui o sujeito, que nós chamamos de sujeito o quê? Determinado. Tá? Bem tranquilo aqui pra gente. Aí vai colocar. Se eu estiver falando do fenômeno da natureza, bem de boa. Se nós não estivermos falando do fenômeno da natureza, aí o que é que acontece aqui, ó? Pode ter sujeito ou não. Aí ele coloca aqui, ó. Se tu olhas bem aqui, ó, amanheceu morto, tá? Morto. Se tu observar, vai ficar bem aqui, ó. Morto. Morto. Vem lá. Amanheceu. Na rua. Na rua. Vírgula. 3 dias depois. Beleza? Vem aqui comigo. Se tu observas aqui, ó, quem foi que amanheceu morto na rua? Porque eu tenho que fazer a pergunta para o meu verbo aqui, ó. Quem foi que amanheceu morto aqui? Quem? Se houver resposta para essa pergunta, o que é que acontece aqui, ó? Nós temos sujeito. Quem foi que amanheceu? Será que foi o tempo que amanheceu? Será que foi o dia? Será que foi a noite? Nota aqui, ó, que foi ele amanheceu. Ele quem? Olha aqui, ó. Se tu observas, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um ser, o morto, amanheceu na rua. Seria essa a ideia aqui, ó. Esse não deveria vir com artigo? Não, não precisa vir com artigo. Morto, tem um substantivo. Morto, seria essa a ideia aqui, ó. Ele amanheceu na rua. 3 dias depois. Ele amanheceu morto. Beleza? O que é que nós temos aqui? Nós temos sujeito determinado. Aí ele está falando aqui, ó, que ele reitera. Reiterar, se tu observa aqui, ó, eu tenho conexão com essa daqui. Reitera e exemplifica. Utiliza poeticamente. Emprega orientação coloquialmente. Coloquialmente, ele não casa com norma gramatical, tá, gente? Quando ele fala em norma gramatical, não vai casar aqui, tá? Quem é que vai aparecer aqui pra gente, então? Quem é que vai aparecer pra gente aqui? Por eliminação, eu fico aqui onde? Na letra B. Subverte essa lógica gramatical. Ele fala aqui, ó, que em caso prevê não possui. Temos orações que não há sujeito inexistente. O que acontece? Ele subverte, ele quebra essa lógica aqui. Por que quebra? Porque nesta oração nós temos sentido conotativo, tá? Nós não estamos falando do fenômeno da natureza e nós encontramos o sujeito aqui. Gabarito pra gente, letra B de bombonzinho de coco. Talvez que possa ter dado alguma dúvida para você aí, é justamente nesse verbo que não é, tá? Que não é do nosso dia a dia, o verbo subverter, tá? Significa alteração, inversão da ordem, sentido original de algo. Tá tranquilo? Gabarito a nossa letra B. Vamos mais uma, rapidinho, que ainda dá tempo da gente fazer um novo conteúdo. Ei, vem comigo lá. Vem comigo para ficar tranquilo, para ficar de boa. Vem comigo lá. Vamos mais uma. 5. Facilzão aqui pra gente. Vamos lá. Na 5, a gente está falando da seguinte situação aqui, ó. A oração reduzida de gerúndio, abrindo a possibilidade de utilização ao serviço dos homens do sistema técnico atual, retoma como sujeito o seguinte sintagma. Aí nós temos algumas palavrinhas que podem parecer estranhas aqui para você. Primeira situação, ele está falando de gerúndio. Nós temos o que nós chamamos de formas nominais do verbo. Formas nominais do verbo. Que vão representar ali substantivo, adjetivo e advérbio. As formas nominais do verbo, nós teremos aqui, ó, infinitivo. Nós teremos particípio. E nós teremos o nosso gerúndio.
e nós teremos o nosso gerúndio. Infinitivo, participo e o nosso gerúndio. O infinitivo, ele vai trazer uma característica que ele vai indicar o nome da forma verbal, o nome da ação do verbo e a regrinha aqui que ele termina em R. Falar, cantar, servir. Não posso confundi-lo, logicamente, com o futuro do modo subjuntivo, que indica hipótese e dúvida. Aqui eu tenho um nome. Nós temos o particípio. Que ele vai se associar ali, vai indicar em regra uma circunstância verbal, água ferve, água fervida, tá? Aí o que é que nós temos aqui? O particípio, a gramática ela diz que termina em do, mas a gente usa o macete, ele vai terminar aqui em ado, vai terminar em ido, um macetezinho aqui de concurseiro, tá? Falado, cantado, partido, saído, comido, é um macetinho que a gente utiliza bem aqui. A gramática ela fala assim, ó, são as formas de verbais terminadas de o, o do. Aí macetinho aqui do concurso, ado ou ido. E o gerúndio é aquela forma nominal que vai indicar o processo em continuação, em construção, e a característica dele é que termina aqui em NDO. Quando ele fala pra gente aqui que eu tenho o particípio, aí tu vai olhar bem aqui, ó. Agora você já sabe o seguinte, que era só eu ter olhado bem aqui para este verbo, aí eu olho bem aqui, ó, abrindo, abrindo. Aqui está o nosso particípio, o nosso gerúndio, ou seja, abrindo a possibilidade, eu tenho algo em construção. Não se encerrou no momento da fala e ela vai continuar construindo, abrindo a possibilidade. Ainda não se encerrou, está em construção. Beleza? Aí olha aqui, ó, a oração reduzida de gerúndio, abrindo a possibilidade de utilização ao serviço dos homens do sistema técnico, retoma como sujeito. Está perguntando assim, ó, quem é o sujeito desta forma verbal? É só isso que está perguntando para gente, tá? Quem é o sujeito? Você veio, já identificou, já sei onde o gerúndio. Faz a perguntinha aqui, ó, quem? Tá lá. Tá? Abrindo. Quem é que está abrindo? Ele ou ela? Faz uma leitura dentro da estrutura. É só fazer uma leiturazinha que vai ficar tudo de boa para você aqui, ó. Se tu fores fazendo a continuação, tu notas que o texto ele sempre vai trazer alguma pista. É sobe traz alicerces e se edifica o discurso da escassez. Afinal, descoberta pelas massas, a população, olha aqui, ó, a população aglomerada em poucos pontos da superfície da Terra constitui uma das bases de recomendação e de sobrevivência das relações locais. Abrindo, quem é que está abrindo? Ele ou ela, ou seja, o que? A população. Olha aqui, ó. Se tu fores olhar, o nosso sujeito, ele tá bem aqui, ó, a população. Tá? A população, tá bem aqui, ó. A população. Isso daqui, ó, seria o núcleo do nosso sujeito. A população, tá? Seria tudo isso daqui, ó. A população aglomerada em poucos pontos, da superfície da Terra, tá? Constitui uma das bases de sobrevivência, de reconstrução e da sobrevivência das relações locais. Abrindo, quem é que está abrindo? A população. Beleza? Aí tu vens bem aqui, ó, o gabarito pra gente é a letra B de bola, a nossa B de bola. Tá B de bola bem aqui pra gente, tá? Aqui está o nosso gabarito, bem filé, bem tranquilo pra gente. E Silvio, por que não poderia ser a outra? Aí tu vem bem aqui, ó. Por que não poderia ser uma das bases, já que é a nossa letra aqui, ó. Por que não poderia ser uma das bases de reconstrução e de sobrevivência local? Se tu olhas essa daqui, tu olha aqui, ó. Quem é que constitui? Ele ou ela? Se tu observa bem aqui, ó, ele ou ela, que no caso aqui eu estou me referindo ela. Ela quem? A população. Constitui o quê? Uma das bases. Esse cara aqui, ó, ele é complemento verbal, notadamente objeto direto. De repente você ficou em dúvida, você vem aqui, Josh. Aí tu nota aqui que os outros, eles não vão estar dentro dessa relação. Ele coloca aqui, ó, descoberta pelas massas. Tá? Se tu olhas aqui dentro desse contexto, quando eu olho aqui, ó, afinal, descoberta pelas massas, nota aqui, ó, tá aqui no início,
e não se relaciona ao verbo que está no gerúndio. Aí tu vem aqui, ó, Chaucer. Aí ele coloca pra gente, o discurso de escassez é sobre tais alicerces que se edifica. O discurso de escassez, ele vai ser sujeito, mas ele vai ser sujeito dessa forma verbal bem aqui, ó, tá? Ele é sujeito desse verbo aqui, inclusive o sujeito paciente. Vem aqui, ó, Chaucer. Aí tu olhas aqui, ó, tais alicerces. Nota que as outras estruturas, eles não têm uma relação, é sobre tais alicerces. Eles não se relacionam com o verbo no gerúndio. Aí tu vem aqui, ó, Chaucer. Gabarito pra gente, a letra B. Tá acompanhando? Tá tranquilo? Vamos mais uma. Segue lá com a gente. 6. O pastor pianista. Já sabe o macete. Se eu vi um texto, apresentei um texto aqui no meu enunciado, e o que é que acontece? Apareceu um texto, vou olhar logo para o comando da questão. É assim que você vai fazer. Olhando para o comando da questão, aí ele está falando aqui, ó. Assinale a alternativa correta sobre o sujeito do verbo comunicar-se. Está aqui o verbo. O verbo comunicar-se, ele está bem aqui, ó. Está aqui o nosso verbo. Identifica o verbo. Identifica o verbo, tá? E verifica logo se ele tem sujeito. Tem um macetinho bem aqui, ó. Quando esse nosso verbo estiver se associando à partícula C, tu vai fazer a seguinte situação, tu tens que olhar logo a transitividade do verbo, tá? Por que eu tenho que olhar a transitividade do verbo logo? Bem simples aqui, ó. Transitividade eu faço aqui, ó. O que? Eu faço aqui, ó, quem? Pergunto pro verbo. Porque se esse verbo ele for transitivo, direto e indireto, certamente nós teremos uma partícula passivadora. Se esse verbo ele for intransitivo, transitivo indireto, tá? Verbo de ligação não sendo pronominal, o que é que acontece? Certamente nós teremos um índice de indeterminação do sujeito. Agora, se eu conjugar este verbo e toda vez aparecer um pronome, esta partícula faz parte do verbo. Tá? Essa partícula faz parte do verbo. Beleza? Eu tenho que estar atento a essa situação aqui, ó. Beleza? Tenho que estar atento a essa situação. E eu tenho que olhar um pouquinho o contexto. Sempre tenho que olhar o contexto aqui. Tu vem, questão um pouquinho mais elaborada. Pelo amor e seus contrastes, comunica-se com os deuses. Conjuga esse verbo aqui, ó. Nesse contexto aqui. Eu me comunico. Tu te comunicas. Ele ou ela se comunica. Nós nos comunicamos. Vós vos comunicais. Eles ou elas se comunicam. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Toda vez que eu estou conjugando esse verbo, aí o que é que acontece? Esse verbo vai vir com o pronome, é um verbo pronominal, é o verbo comunicar-se, beleza? Quem se comunica nesse contexto aqui, se comunica com os deuses. Esse verbo aqui, ó, me comunico com quem? Ele é verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. E aqui está o quê? Com os deuses, objeto indireto. Tá? Objeto indireto. Beleza? Eu já sei, portanto, até pelos próprios itens sugeridos aqui, eu já sei, portanto, que nós temos o quê? Nós temos um sujeito determinado. Vai aparecer um sujeito dentro desse contexto. Aí eu tenho que fazer a leitura do contexto aqui. Tá? Bem tranquilo, de boa, e tu vem bem aqui. Agora eu faço a leitura. O pastor pianista. Soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista. Vejo ao longe com alegria meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua, acompanhado pelas rosas migradoras. Apacento os pianos que gritam e transmitem o antigo clamor do homem que, olha aqui, ó, o antigo clamor do homem que reclamando a contemplação, sonha e provoca a harmonia, trabalha a mesma força
e pelo vento nas folhagens, pelo planeta, pelo andar das mulheres, pelo amor e seu contraste, comunica-se com os deuses. Aí agora ficou legalzinho aqui, ó. Se tu fores olhar aqui no contexto, quem é que se comunica com os deuses? Olha aqui, que eu vou tendo uma conexão. Certamente tu consegues perceber que eu estou falando de quem? Eu estou falando do homem. Tá? Deixa eu colocar aqui para enquadrar para você. Eu estou falando do homem bem aqui, ó. Eu estou falando do homem. Só que o que é que acontece aqui, ó? Este quesinho, ele está retomando o termo homem. Tá aqui, ó. Ele está retomando. Tá? E transmite um antigo clamor do homem. Transmitem um antigo clamor do homem. Que, reclamando a contemplação, aí o que é que acontece aqui, ó? Esse indivíduo bem aqui, ó. Esse ser aqui, ó, em se tratando dessa forma verbal, desse nosso verbinho aqui, ó, o que acontece? Esse que, ele é o quê? Ele é o nosso sujeito, tá? Porque ele é sujeito, porque ele é o quê? Pronome, ele é pronome relativo, tá? Ele retoma e ele é sujeito da nossa estrutura. Ou seja, que reclamando a contemplação, sonho provoca a harmonia. Trabalha, é o homem, eu estou falando do homem, mas o quesinho ele está na função sintática de sujeito aqui. Trabalha a mesma força e pelo vento nas folhagens, pelo planeta, pelo andar das mulheres, pelo amor e seu contraste, comunica-se com os deuses. Nesse caso, quem eu estou falando aqui, quem exerce a função de sujeito, tá? Quem exerce a função de sujeito é o nosso azinho bem aqui, porque ele é pronome relativo, tá? Ele é pronome relativo. Ele é pronome relativo, beleza? Exerce a função sintática, exercendo função de sujeito. Beleza? Gabarito, a letra A de amor. Bem embora, bem tranquilo aqui pra gente, tá? Ele colocou bem aqui, ó. Silvio, por que não poderiam ser os outros? Tu vai começar a olhar a seguinte situação aqui, ó. Folhagens. Está no plural. O nosso verbo comunica-se, está no singular. Verbo concorda com o sujeito. Aí você vem aqui, ó. Tira. Deus. Tá? Tirou aqui. Deus, tá tranquilo aqui, ó. Ele coloca aqui no termo Deus. Deus poderia ser. Eu falo Deus, ele tá no singular aqui. Deus fez, Deus faz. Só que tu olhas dentro do contexto, quando eu olho Deus aqui, ele não vai ter relação direta com esse verbo. Tá? É só tu olhar no contexto. Eu vou perguntar e vai aparecer. Vai ter que aparecer. Tá? Se tu notas aqui, eu não tenho uma relação direta aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Tchosk. Da mesma coisa, tá? Mais uma questãozinha aqui pra gente. Penúltima de hoje. Assim como na imagem, também o texto da propaganda contém marcas da época em que ela foi criada. A frase, entre todas as máquinas de contabilidade, é a mais moderna e eficaz. A Mercedes Adelétrica, tá? Está estruturada na ordem direta, sujeito posposto, tendência de hoje em dia. Aí ele vai colocar aqui pra gente. Assinale a alternativa que a frase esteja corretamente escrita na ordem direta. Aí o que é que eu vou colocar aqui para você aqui, ó? O que é a ordem direta? A ordem direta, dentro do nosso enunciado, ele segue uma lógica aqui. Por exemplo, se eu estivesse falando de classe de palavras, qual é a ordem direta? Vamos considerar que eu tenha substantivo e adjetivo. Qual é a ordem direta? Primeiro o substantivo, depois adjetivo. Eu nomeio, depois eu digo a qualidade, a característica, a informação. Se nós tivéssemos, por exemplo, um adjetivo, um artigo e um substantivo, 3 palavrinhas aqui, qual seria a ordem direta? Artigo, substantivo e adjetivo. Essa que é a ordem direta aqui, tá? Você não vai colocar o substantivo e depois artigo. Isso daí seria uma inversão, hipérbole.
artigo, substantivo, adjetivo. Se aparecesse um verbo, qual seria a ordem direta? Artigo, substantivo, adjetivo, verbo, e assim sucessivamente. Quando eu falo de termos sintáticos, qual é a ordem direta? A ordem direta é isso daqui. Nós teremos sujeito, ordem direta. Nós teremos aqui, nós teremos sujeito, nós teremos verbo e nós teremos os complementos verbais, tá? Vamos colocar aqui, complemento verbal. Complemento verbal, objeto direto ou indireto. Complemento verbal. E nós teremos no finalzinho aqui o nosso adjunto adverbial. E nós teremos aqui o nosso adjunto adverbial. Tá? Nós teremos o nosso adjunto adverbial. Essa é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, considerando que eu estou falando de um verbo transitivo. Tá? Bem tranquilo, de boa aqui. Ou seja, eu vou pegar essa nossa frasezinha aqui, ó, e vamos colocar na ordem direta. Essa situação que eu tenho que colocar. Sujeito, verbo. Nós teremos aqui sujeito, verbo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu copiar essa daqui para ficar de boa aqui no comando da questão. Tá? Vou pegar essa estrutura e vou colocar na ordem direta. Aí ele vai colocar aqui, ó, entre todas as máquinas de contabilidade, é a mais moderna e eficaz a elétrica, tá? Quem é que é? Eu já sei o seguinte aqui, ó, esse nosso verbo bem aqui, ó, esse nosso verbo é o verbo ser, e eu já sei o seguinte, ele é verbo de ligação. Aí tu pergunta para ele, quem é que é a mais moderna e eficaz? Aí tu poderia colocar aqui, ó, a Mercedes. Vem aqui, ó. Apareceram os 2 pontos, isso daqui foi na transcrição, tá? A Mercedes, tá aqui o nosso sujeito. Tá? A Mercedes, tá aqui a nossa estrutura, aqui o nosso sujeito. É o quê? Eu tenho sujeito, é a mais moderna e eficaz, a mais moderna e eficaz. Por último, aqui nós teríamos, aqui, ó, entre todas as máquinas de contabilidade. Entre todas as máquinas de contabilidade. Se eu fosse enumerar, teria em vermelho, nós teríamos o sujeito, tá? O verbo, 2, tá? Nós teríamos aqui em verde 3. 3 e o último 4 bem aqui. Tá? É só colocar na ordem. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, se houver. Aí tu vem aqui para as alternativas. Aí tu vens aqui para as alternativas. Aí tu olha bem aqui, ó. Assinale a alternativa em que a frase esteja reescrita corretamente na ordem direta. Tem que estar na ordem direta. Aí eu já sei o seguinte aqui, ó. O sujeito é o quê? A Mercedes elétrica. Bem aqui, ó. Que é o sujeito. Eu tenho que começar com o sujeito. A Mercedes elétrica. Tá? Aqui está no sujeito. O que é que ela é? É só comparar lá. O que é que ela é? É a mais moderna de todas as máquinas. Aqui está o nosso verbo de ligação. Olha aqui, ó. Nosso verbo de ligação. Aí tu vais olhar aqui. Qual foi que coloquei cor verde. Aí tu olha bem aqui, ó. Ela é o quê? É a mais moderna. Ela é a mais moderna. Deixa eu colocar em verde aqui, ó. É a mais moderna. Pronto, tá aqui, ó. Aí tu vens em amarelo, para ficar filezinho para você. Entre todas as máquinas. Entre todas as máquinas. Aí se tu fores contar, o sujeito,
É a mesma lógica aqui, ó. 1, o sujeito. 2, o nosso verbo. Tá? 3. Nós temos por fim o 4. Tá, beleza? Gabarito aqui pra gente. Gabarito, a nossa B de bola. A nossa B de bola. Filé? Tranquilo? Beleza? As outras você vai observar que elas não obedecem à ordem direta, portanto, você pode fazer a eliminação direta e depois você faz a comparação para ficar de boa para você. Tá? Aí tu vês aqui, ó, 8. A 8 tá até repetida aqui pra gente, tá? Mas vamos ficar na 8 bem aqui, tá? Nas orações, tá fácil aqui pra gente. Vem comigo aqui, ó. Finalizando a aulinha de hoje, desse bizu aqui para ficar avançando aqui. Nas seguintes orações, pede-se silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. Fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica respectivamente como... Tá bem fácil aqui, ó. Tá bem fácil aqui pra gente. Quando nós tivermos um verbo, aparecer um verbo, e esse verbo ele está se associando à partícula ser, o que é que eu olho? Olhe logo a transitividade desse verbo. Lembra que nós falamos de voz ativa e voz passiva? Aí tu vais olhar a seguinte situação aqui, ó. Quem pede, pede alguma coisa. Eu peço o quê? Aí olha aqui, ó. Nós temos aqui verbo transitivo direto, mais partícula ser. Se isso acontecer, tá? Isso acontecendo, o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse bebezinho bem aqui, ó. Ei, vem comigo aqui, ó. Aqui nós temos o que nós chamamos de quê? Sujeito paciente. Tá? Sujeito paciente. Sendo sujeito paciente, esse indivíduo bem aqui é o quê? PA. Partícula ou pronome apassivador. Partícula apassivadora, pronome apassivador. Sujeito paciente aqui, ó. Se eu conseguir identificar o sujeito no contexto, quem é que nós temos aqui? Sujeito determinado. Beleza? Nós temos aqui sujeito determinado. Se apresentar somente o núcleo, ainda que seja sujeito paciente, ele é o quê? Determinado, porque eu consigo identificar. Ele é determinado e ele é o quê? Simples. Ele é determinado e ele é o quê? Simples. Sujeito determinado simples. Está aqui pra gente. Tá? Aí tu olhas aqui nas estruturas. Nessa análise eu já consigo terminar, porque ele começa bem aqui, ó. Sujeito indeterminado, sujeito oculto, tá? Sendo que ele está explícito aqui, inexistente, oculto. Eu já sei aqui que o nosso gabarito é a letra E. Aí ele vai colocar, a caverna anoitecia aos poucos. Se tu observas aqui, esse nosso verbo está indicando o fenômeno da natureza. Está indicando o fenômeno da natureza, eu tenho que verificar se está no sentido real, ou seja, no sentido denotativo ou conotativo. Quem é que anoitecia? Quem é que anoitecia? Quem? A caverna. Se aparecer o sujeito, tá aqui o nosso sujeito, tá? Nós temos sujeito determinado simples, tá aqui o nosso... Eu tenho o sentido conotativo. Ela anoitecia como? Aos poucos, adjunto adverbial. Adjunto adverbial de modo, tá? E nós temos aqui um verbo intransitivo. Nós temos um verbo intransitivo, tá? Ou seja, sujeito simples aqui também. Sujeito simples, que eu já sei isso daqui, ó. Fazia um calor tremendo naquela cidade. Aí tu vais olhar aqui, ó. Nós temos o verbo fazer. O verbo fazer, esse daqui, lembra lá? O verbo fazer, o verbo estar, o verbo ser, o verbo haver. Esses verbinhos aqui, se eles estiverem na indicação de tempo decorrido, tempo, fenômeno meteorológico, é que nós temos oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Fazia um calor tremendo naquela cidade. Eu não estou falando do tempo, estou falando do tempo. Então nós temos oração sem sujeito. Beleza? Aí tu vem aqui, ó, tá filé pra gente, o gabarito, a letra E.
Tá tranquilo? Tá de boa? Pegou o bizu? Anotou tranquilo? Aí o que é que você faz? Toma uma aguinha, já respira, porque eu vou mudar a tela aqui que vai ficar tranquilo para você. Aqui não tem enrolação, não tem perda de tempo, não. Já vamos iniciar o próximo conteúdo, tá? Porque eu fiquei lhe devendo essas questõezinhas e agora a gente segue para o próximo conteúdo, tá? Vamos avançar? Aí, toma uma água com a gente. Toma água com a gente, bem de boa. Aí tu vens aqui que eu vou passar para o outro. Passar para o outro aqui. Slide, vamos verificar se eu acho aqui. Cadê os meus apoios, os apoiadores? Equipe técnica, estão em conexão lá para nossa equipe de Harvard. Onde é que tá a pastazinha nossa, né? Isso aqui. Tá com 14% lá, vai ter que conectar. Tá? Beleza? O pessoal tá caladinho aqui olhando. Vai avançando aqui comigo. Vamos lá. Enem, emprego da vírgula. Silvio, tem muita informação essenciais aqui para você. Vou tomar um pouquinho da água com a minha garrafinha do Vasco, tá? De boa aqui. Pronto. Aí tu vem aqui, ó. Vamos lá. Enem, vírgula. Certamente você tem que lembrar, vírgula. Nós vamos estar falando aqui um pouquinho de quê? De pontuação. Nós estaremos aqui falando o quê? De pontuação. Nós estaremos falando de pontuação, notadamente o emprego da vírgula. Vírgula. O que é que eu tenho que lembrar da vírgula aqui? A vírgula, ela tem diversos empregos. Nós temos o emprego que ele é semântico e aqueles que são gramaticais. Tá? São gramaticais aqui na estrutura. Aí o que é que eu vou entender dentro dessa relação? A seguinte situação aqui, ó. A seguinte relação. Uma vírgula, ela desloca, ela separa, ela isola. É isso que eu tenho que ter aqui em mente. Para sair daquela condição, a vírgula, ela marca uma pausa na respiração. Você que é ENEMzeiro, você que vai fazer sua prova, aí você tem que sair deste mito. Nós temos um emprego que ele é gramatical e apresenta algumas regras. É nesse sentido que eu tenho que trabalhar, tá? Então, primeira regrinha para você que é ENEMzeiro, vai fazer a nossa prova, a vírgula não necessariamente ela vai marcar aquela pausa, uma pausa na respiração. Senão o que acontece? Você vai falar, fica com o fôlego preso, aí você não vai utilizar nenhuma vírgula, tá? Aí tu vem comigo aqui. Para que eu vou empregar vírgula? Vem aqui, ó. Nota que eu posso ter um sentido aqui. Mudança de sentido. Ela vai ser o quê? Ela tem um ponto de vista aqui semântico, ou seja, em relação ao sentido. Olha, imagina aqui, ó. Verifica lá. Ajuda um ladrão. Ufa. Por que você não está prendendo ele? Aí olha aqui que o policial fala. Esse policial sou eu, inclusive, né? Esqueceu a vírgula. Tá? Entendeu? Silvio, eu não entendi, eu não vi graça nisso daqui. Então, por isso que você tem que assistir essa aula, tá? Por isso tem que assistir essa aula. Olha aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, ajuda um ladrão, o que é que eu estou fazendo? Do ponto de vista gramatical, olha o sentido que eu tenho aqui. Ela está falando, ajuda um ladrão. Nota que o humor está bem aqui, ó. O humor, ele está nesse quadrinho aqui, ó. Se estivesse em pontuação, o que é que está falando aqui? O que é que está falando? Ela está solicitando, pedindo ajuda para o ladrão. Olha o que eu estou falando aqui. Ajuda um ladrão. Eu tenho que ajudá-lo. Tá? É isso que eu estou falando. Aí o que é que acontece? Quando a viatura chega, olha o efeito de humor. Está sem pontuação aqui, ó. Quando a viatura chega, ela, ufa. No entender dela, ela estava pedindo ajuda. Porque ajuda um ladrão. Um gatuno. Ela tinha sido lesada ali. Aí o policial, né? O que ele fala aqui? Ela pergunta que não entende. Por que você não está prendendo ele? O que foi que o policial entendeu? Que ela estava solicitando ajuda para um ladrão. Esse é o contexto de humor aqui.
Aí ele justifica, esqueceu a vírgula. Se estivesse com a vírgula, ajuda. O que é que acontecer aqui, ó? Ajuda. Agora tá filé aqui pra gente. Um ladrão, tá? Nota que esse ajuda, o nosso verbo bem aqui, ó, ajuda. Eu tenho o verbo no imperativo, né? Eu estou pedindo, imperativo aqui, ó. Estou fazendo o quê? Um pedido. Imperativo, tá? Imperativo, ajuda. Seria a ideia, me ajude. Ajuda você. Ajude-me. Imperativo, eu estou fazendo um pedido bem aqui, ó. Tá? Com a vírgula. Se eu tiro a vírgula, como está no contexto, ajuda um ladrão, sai dessa ordem de pedido, de súplica. Então, aqui está a relação de humor. Uma vírgula, ela altera todo o sentido do meu enunciado. Aí você que é enemzeiro, além das questões de língua portuguesa, quando você estiver redigindo a sua redação, eu tenho que estar muito atento de como eu vou utilizar a nossa vírgula. Tá, beleza? Logicamente, na nossa linguagem falada, isso daqui é um texto misto, né? Apresenta linguagem verbal e não verbal. Nossa linguagem falada, eu vou dar algumas entonações. Agora você já sabe, ajuda! Um ladrão, pronto, eu estou pedindo aqui, ó, uma ordem, verbo no imperativo. Ah, tranquilo aqui pra gente? Vem-te embora e vamos aqui aprender algumas regrinhas. E Silvio, como eu vou utilizar a vírgula? Vem aqui, ó. Primeiro emprego, isolar o vocativo. Vem lá. Quando nós falarmos de vocativo, vocativo deve vir do verbo do lado da nossa língua latina. Vocare. Beleza? Vocativo é o vocare, lado latim. Ou seja, o que é o vocativo? Vocativo é um chamamento. Chamamento. Vocativo é um chamamento. Vocativo é um chamamento. Tá? Aí tu tens que pensar assim, ó, não é para decorar. Você entendendo vai ficar tranquilo para você. Pensa assim, o que é chamamento? Certamente você já chamou alguém na sua vida. Você chama o seu namorado, você chama o seu pai, você chama o seu irmão, tá? O chamamento é isso daqui, é a invocação. Invocar, é chamar. Lembra do filme Invocação do Mal? Quando você chama, tá amarrado, né? Você chama o demônio lá para você. Invocação do Mal é justamente isso daqui, é uma invocação. É o chamamento, é o vocativo que ele vai estar utilizando lá no texto. Aí vem aqui, ó, chamamento. Como é que eu chamo uma pessoa? Como é que eu chamo alguém? Como é que eu chamo um ser? Notadamente, você vai utilizar o quê? O nome da pessoa, né? Primeiramente, você vai chamar pelo nome. Silvio, vem cá. Pedro, vem cá. Você vai chamar por um nome. Esse nome pode ser um nome próprio ou um nome comum. Pode ser um apelido? Pode. É o nome. Tá aqui. O nome, nós temos o quê? O pseudônimo, que é o nosso apelido. Pseudônimo. Nosso pseudônimo. Se o pseudônimo a gente não usa aqui no norte, é o nosso apelido, né? Apelido. Ah, você vai chamar, você chama lá amor, fofinho, meu calabreso. Quando você está chamando com esse apelido carinhoso, aí, com esse nomezinho carinhoso, fofo que você utiliza, é o pseudônimo, assim que você chama. Ou você pode utilizar também, né? Você pode utilizar o quê? Pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Vou colocar aqui embaixo. Pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Quando eu chamo alguém, eu vou utilizar, em regra, algumas formas. Como esse pronome de tratamento? Senhor, senhora, senhorita. O senhor, vem aqui. Senhora, sente-se. Eu posso utilizar um pronome de tratamento, tá? São algumas formas, não todas, aqui não é, né, é um rol exemplificativo aqui, que eu utilizo para estar chamando alguém. Perfeito? Por exemplo, aqui para você, aqui, ó. Quando eu olho aqui, Joaquim, vem aqui agora. Se tu olhas aqui, quando eu falo aqui Joaquim, eu estou utilizando para chamar. Nota
que nós temos o quê? Um nome. Se eu chamei alguém, eu estou utilizando o vocativo. Nota o seguinte, o vocativo, ele é um termo que a gente fala que ele não faz parte da oração. A missão dele é somente chamar. Se eu estou chamando, nós estamos utilizando o nosso vocativo. Por ele não fazer parte da oração, obrigatoriamente, eu devo indicar, eu deverei isolar o nosso vocativo do restante do texto, que é para não confundir com outras estruturas. Joaquim, venha aqui agora. E Silvio, mas que é um sujeito dessa forma verbal aqui. Nota que essa forma, ela está no imperativo. Venha o quê? Venha você. Venha você, não é isso daqui? Venha você. Aqui está o nosso sujeito oculto. Forma verbal no imperativo. Tá? Beleza? Eu não posso confundir vocativo com o sujeito. Lembra, o vocativo necessariamente vai ser acompanhado de pontuação, notadamente quem? A vírgula. É esse que é bebê aqui. Primeiro emprego, emprego da vírgula, eu estou utilizando para isolar o vocativo. Tá? Agora mais uma? Mais uma, não tem erro aqui pra gente. Vem avançando. Segundo emprego, isolar o aposto. Lembra que nós estamos falando aqui, ó, de quem? Aposto, mas é qualquer aposto? Não, aposto explicativo. Aposto explicativo. E Silvio, todo aposto ele vai vir com pontuação sendo explicativo? Sim. Aposto especificador, resumitivo, outros tipos de aposto em regra não vão vir. A gente está falando especificamente do aposto explicativo. Olha aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Hoje, o tio Silvio, o vascaíno, raiz, né? Raiz aqui na parada, vai te ensinar a nunca mais esquecer os diferentes usos da vírgula. O que é que acontece aqui, ó? A vírgula ela tem um emprego relacionado aqui. Como vai estar relacionado? Vai estar relacionado a termos explicativos. Aí, como esses termos aqui, em regra, eles são dispensáveis, porque só trazem alguns esclarecimentos circunstanciais, em regra, aí eles são dispensáveis. Por exemplo, aqui, hoje o tio Silvio vai te ensinar. Vamos lá, rapidamente aqui, ó. Se você olhar para o verbo, se você utilizar para o verbo, tá? Se você utilizar o verbo, olha para o verbo aqui, ó. Já sei, certamente você tá olhando esse T, ele é um pronome. O nosso verbo é vai ensinar. Essa é a nossa locução verbal. Quem é que vai te ensinar? Quem é que vai te ensinar? Quem é que vai te ensinar? O tio Silvio. Esse daqui, ó, esse daqui, tio Silvio. Tio Silvio. Vem aqui, tio Silvio. Tio Silvio é o quê? O nosso sujeito. Vai te ensinar, vai te ensinar, vai te ensinar a quê? Aí tu olhas aqui, ó. A nunca mais esquecer os diferentes usos da vírgula. Beleza? A nunca mais esquecer os usos da vírgula. Tá aqui pra gente. Beleza? Se tu olhas aqui, nós temos uma locução verbal, transitiva indireta, objeto indireto oracional, tá? É uma oração. Objeto indireto oracional. Se tu olhas aqui, ó, esse em vermelho é a nossa oração. Mas olha o que eu tenho aqui, ó. Vem aqui, ó. Primeira situação. Quando tu olhas aqui o vascaíno, o que é que acontece com o vascaíno? Ele possui uma correspondência semântica. Por isso que eu chamo que é de aposto explicativo, porque ele explica, ele esclarece, ele traz informação sobre um termo de dentro da nossa oração, do nosso período. Exemplo aqui, ó. Hoje o tio Silvio, nota aqui, ó, que tio Silvio e vascaíno, eles possuem uma relação entre si, tá aqui, ó. Tio Silvio e vascaíno, nota aqui que eles possuem uma relação entre si, tá aqui, ó. Eles possuem uma relação entre si.
tá? O vascaíno é o tio Silvio é o vascaíno. Eu estou o quê? Explicando. Esse cara bem aqui, ó, esse cara bem aqui é quem? O nosso, esse cara é o quem? É o nosso aposto. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o nosso aposto e não é qualquer aposto. É o nosso aposto explicativo. É o nosso aposto explicativo, tá? É o nosso aposto explicativo. Tá aqui o nosso bebê. É o nosso aposto explicativo. Tá? É o nosso aposto explicativo. Sendo aposto explicativo, ele necessariamente deve vir precedido de vírgula. Nota aqui, ó. Se ele estiver no meio do enunciado, eu tenho aqui as vírgulas. Tá aqui, ó. Aqui nós temos as vírgulas. O que é que essas vírgulas vão fazer? O que é que essas vírgulas vão fazer? Essas vírgulas, ele vai utilizar aqui um termo, tá? Esse termo aqui, ó. A vírgula, ela é o quê? Elas isolam. As vírgulas, elas isolam. As vírgulas, elas isolam. Elas isolam o aposto explicativo. Se ele estiver no meio do enunciado, eu tenho que ter uma vírgula antes, que ele vai falar aqui precedendo, e uma vírgula depois. É assim que tu vais trabalhar. Perfeito? Se estiver, logicamente, iniciando o texto, eu não tenho uma vírgula iniciando o texto. Eu vou ter uma vírgula após, que é justamente para indicar que ele está separado do nosso enunciado. Mas, obrigatoriamente, nós vamos ter o que? As vírgulas. Aí está aqui, ó. Segundo emprego, vírgula sendo utilizada para isolar o aposto explicativo. Lembra, não posso confundir o aposto com o vocativo. O vocativo, tu tens que lembrar aqui, ó. O vocativo, tu lembra. Você chama, tá? Chama. Você tem que lembrar que o aposto, outro termo aqui, o vocativo ele chama o aposto. Não posso confundir. Um aposto, o que é que ele faz? A regrinha dele é que ele explica, tá? Não posso confundir estes elementos aqui, ó. Não posso confundir estes elementos aqui. Tá? Vocativo. Vocativo é diferente. Vocativo e aposto são estruturas diferentes. Eu não posso confundir, tá? O vocativo, ele chama, é um chamamento. O aposto, ele explica. Resumo aqui bem diferente pra gente. Beleza? Bora mais uma aqui comigo. Bora mais uma para ficar de boa, para ficar filé aqui comigo. Isolar expressões explicativas. Beleza aqui pra gente. Como assim? Expressões explicativas. Todas aquelas expressões que você utiliza, sejam explicativas, sejam retificativas, quando eu faço uma correção, aí a gramática ela engloba aqui como todas como expressões explicativas. Quando você utiliza isso daqui, ó, expressões como ou melhor, ou seja, isto é, por exemplo, a saber, deste modo, estruturas de valor explicativos. Você tem que entender que essas estruturas, quando ocorrerem no texto, por serem explicativas, estruturas explicativas, por isso que é o aposto explicativo, estruturas que trazem esclarecimentos, explicações, e eu vou fazer indicação, vou colocar o que? Vírgula. É esse que é o bizu. Tu vens aqui, ó, gosto de várias coisas, aí o que é que nós temos aqui, ó? Gosto de várias coisas. Por exemplo, se eu tenho uma estrutura explicativa, se nós temos uma estrutura explicativa, o que é que acontece aqui, ó? As vírgulas, elas vão o quê? Isolar. Elas isolam. Isolar é o colocar o quê? O que é isolar? É colocar entre vírgulas.
Beleza? Isolar nada mais é do que o quê? Colocar entre vírgula. Essa que é a parada aqui. Entendeu? Isolar é colocar entre vírgulas. Uma vírgula antecedendo e uma vírgula após. Essa que é a situação que nós temos aqui. Beleza? Tranquilo? Mais um exemplozinho pra gente. Avança lá, vem comigo. A galera tá caladinha hoje aqui, ó. Já vamos chegar. Separar o adjunto adverbial deslocado da sua posição original. O que é que acontece aqui, ó? Imagina que o nosso enunciado esteja na ordem direta. Qual é a ordem direta? Eu tenho aqui sujeito. Nós temos aqui, ó, sujeito. Nós temos o verbo. Nós temos o verbo. Nós temos o nosso complemento. Em se tratando do verbo. Complemento. Em se tratando do verbo, nós teremos aqui o objeto direto ou objeto indireto. E o finalzinho nós teremos o quem? O nosso adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial. Aí nota que eu trago um macete aqui sempre para minha galerinha, né? Para você ficar no bizu, para ficar bem de boa aqui. Silvia, qual é o macete aqui pra gente? Deixa eu colocar uma cor aqui mais escura, que essa daqui tá muito clarinha aqui. O macete é bem aqui, ó. O nosso sujeito, coloca bem aqui, ó. Tá aqui, ó, sujeito. Nós temos o nosso verbo. Nós temos o nosso complemento. Temos o nosso complemento. Qual o macete? Sou vascaíno com amor. Esse é o macete aqui pra gente, tá? Ah, Silvio, não vale. A ordem direta do nosso enunciado é esse daqui. Sempre isso daqui, ó. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Aí qual o macete que você vai utilizar? Sou vascaíno com amor. Bem amoroso, bem cheio de paixão, assim, tá? Pelo gigante da colina. Lá ele, né? Aí o que é que acontece? O que é que você tem que lembrar aqui, ó? A posição do adjunto adverbial, a posição original, a posição da ordem direta, vai ser sempre aonde? Onde é? Na posição final. Ele é o último a aparecer. Eu venho com o sujeito, eu venho com o verbo, eu venho com o complemento. O último que aparece é o adjunto adverbial. Aí o que é que acontece? Ocasionalmente, eu desloco esse meu adjunto. Ele sai da posição final, ele vai para o meio, ou vai para o início do nosso período, da nossa frase, da nossa oração. Quando ele estiver deslocado, eu vou indicar isso daqui através de vírgula. Por exemplo, aqui, ó, aí ele coloca bem aqui, hoje pela manhã. Hoje pela manhã, o que é que acontece? É um adjunto adverbial, adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Quando foi que eu encontrei amigos? Hoje pela manhã. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Quando nós tivermos um adjunto adverbial, olha aqui, ó. Ele estando deslocado, eu vou fazer essa indicação através de vírgula. Tá aqui pra gente. Olha aqui, ó, ele pode estar no meio do meu enunciado aqui, ó. Encontrei, olha aqui, ó, hoje pela manhã. Tá aqui a paradinha. Encontrei o que? Hoje pela manhã. Tá aqui, ó. Adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial de tempo. Ele está deslocado. Quando eu falar para você deslocado, o que é que eu estou falando aqui, ó? A posição final, a posição dele original, a posição dele normal é o quê? No final do texto. Se ele aparecer no meio ou se ele aparecer no início, o que é que acontece aqui, ó? Eu tenho que fazer esse registro de deslocamento. Ele vai aparecer com vírgula, tá? Ele vai aparecer com vírgula.
Beleza? Rael Santos, cheguei atrasado, mas cheguei. Já chegou, tá de boa. Vai pegando o bizuzinho aqui conosco. Tá? Aí tu vai fazer a seguinte anotação aqui, ó. Olha aqui, ó. Se ele estiver no meio, lembra, as vírgulas vão isolá-lo. Nota aqui, ó. O adjunto adverbial estão deslocados até, coloca aqui, ó, até 3 palavras, até 2 palavras. Essas palavras eu vou colocar aqui para sentido didático, mas a gramática ela fala em vocábulos, tá? Mas você coloca 2 palavras, até 2 palavras, a vírgula, no adjunto adverbial, a vírgula é facultativa. Aí tu vem lá. Com 3 ou mais, com 3 ou mais palavras, a vírgula é obrigatória. Tá? Aí o que comumente fazem aqui, ó. Nota aqui, ó. Hoje pela manhã. Se tu observares aqui, eu tenho o quê? 3 palavras, tá? 3 vocábulos. Se eu for estruturar realmente, eu teria 4, porque eu tenho aqui por mais A. Teria 4 aqui, ó. Aí ele vai perguntar se você poderia retirar essa vírgula daqui. Não. 3 ou mais palavras, vocábulos, essa vírgula é obrigatória. Se eu tivesse aqui 2 palavrinhas, por exemplo aqui, de manhã, encontrei alguns amigos. Nós não temos isso daqui, ó. Você poderia colocar. De manhã. Tá olhando aqui, ó? De manhã, vírgula. Encontrei alguns amigos. Essa vírgula, como eu tenho 2 palavrinhas, ainda que o nosso adjunto esteja deslocado, essa vírgula seria o quê? Facultativa. Tá? Qual é o macete aqui? Sou vascaíno com amor. Sou vascaíno com amor, que é o nosso bizuzinho de pontuação. O Rael, made in Laranjal do Jari, tá? O nosso Vale do Jari, a nossa majestosa cachoeira, né? Muito bonito ali a nossa cachoeira. Um abraço para a galera da região do Jari. E segue lá com a gente, bem de boa, bem filezinho aqui, ó. Tá? Aí, iniciamos aqui a nossa parte de pontuação. Temos mais alguns bizuzinhos, beleza? E na próxima aula a gente conclui e vamos fazer vários exercícios. A cada dia chegando mais próximo da nossa aprovação. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por sua atenção. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e continue firme e forte nos seus estudos. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.